Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um passo da nossa trilha de aprendizagem. Hoje eu vou explicar melhor para você um pouquinho de como as coisas vão funcionar, para que você conheça um pouquinho mais sobre essa trajetória que a gente vai definir. Como vocês sabem, o nosso projeto é o eProfTech, entre professores e tecnologias, ou entre professores e tecnologias. Ele nasce com a missão de contribuir com a educação por meio do desenvolvimento de competências digitais dos professores. E para tal é proposta, a nossa primeira proposta, a nossa primeira ação é o Trilha de Aprendizagem Alfabetização em Tecnologia. No início, eu confesso que eu fiquei um pouco receosa de usar esse termo alfabetização. Não por mim, mas pelo receio de que meus colegas professores tivessem algum tipo de reação adversa à utilização disso. Mas se você revisitar o termo alfabetização, ele inclui não só a técnica, mas também a incorporação de códigos e de formas de pensar que uma pessoa letrada consegue desenvolver, enquanto outra não. E a tecnologia é exatamente igual. Usar a tecnologia não é só seguir uma receita. A tecnologia, para trabalhar, para trazer significado no seu cotidiano, ela precisa também desenvolver o que Pierre Levy fala, que são as tecnologias da inteligência. A gente modifica a forma como a gente pensa. A gente passa a pensar não só na receita. Eu vou clicar aqui, vou clicar ali, vai fazer isso. Não, eu começo a usar a tecnologia como realmente uma ferramenta para solucionar problemas. E para que a gente consiga fazer essa transposição, consiga caminhar nesse sentido, é necessário conhecimentos básicos, tal qual na alfabetização. Por isso o termo. E esse termo também está presente no padrão de competências digitais para professores definidos pela Unesco já há algum tempo e que trabalha uma das suas vertentes, um dos seus pilares é a alfabetização em tecnologia. Daí, então, me deu mais segurança de tratar com vocês também essa questão dessa forma, porque é a forma que eu acredito. Eu acredito que a partir do momento que você desenvolva conhecimento sobre tecnologia, aproprie-se desse conhecimento, você vai conseguir utilizá-lo e incorporar em diversas situações da sua vida. E não só naquele, como configurar um documento, por exemplo. Você vai saber usar estratégias, você vai pensar diferente. E é isso, essa é a base para a gente chegar a alcançar essa competência digital mais avançada. Quando a gente fala, dessa trilha, então ela é exatamente isso. A gente vai desenvolver competências e habilidades fundamentais para você se apropriar dessas tecnologias. Assim, você não vai ter a sua, vamos dizer, caixa de ferramenta, caixa de metodologias, as suas possibilidades pedagógicas vão se ampliando, porque você conhece uma ferramenta e consegue começar a refletir sobre como ela pode te ajudar ou não na aprendizagem. Tecnologia, vocês vão me ouvir falar muito isso. Tecnologia é apenas uma ferramenta. O que dita se eu devo usar ou não tecnologia é o seu objetivo pedagógico, é o seu planejamento e não simplesmente colocar a tecnologia como um acessório ali na sua aula. Então, nós vamos caminhar da seguinte forma. No nosso primeiro passo, vocês já conheceram aí, receberam assim que fizeram a inscrição na trilha de aprendizagem, uma aula sobre o contexto da tecnologia na educação. Por que é importante conhecer um pouco dessa evolução histórica? Para que aquilo que eu disse no início, para você começar a desenvolver características, habilidades, competências para fazer essa transposição do que a gente aprende aqui para a sua realidade. Esse é o segredo.
Então, nós vamos aprender como criar uma conta de e-mail, como que o e-mail é organizado. Ah, Janete, mas eu já tenho conta de e-mail, eu já abri conta de e-mail, eu conheço. Ok, nós vamos abrir uma conta do Gmail, pode ser que você até tenha. E nós vamos conhecer algumas funcionalidades que vão inovar na sua prática, na sua utilização do e-mail. Posteriormente, nós vamos descrever alguns equipamentos tecnológicos. É fundamento de equipamentos para vocês entenderem. A gente vem mergulhados, né, na tecnologia desde o último ano, em decorrência da pandemia, então vários de nós teve que aí se comprar equipamentos, desenvolver o minimamente possível um local de trabalho para que a gente pudesse continuar dando as nossas aulas. Então, eu vou trazer para vocês elementos básicos para vocês conseguirem e entenderem como você pode escolher o seu equipamento. Descrever e demonstrar tarefas básicas de processadores de texto. Aqui nós vamos trabalhar com documentos do Google. Todas as ferramentas que nós vamos trabalhar aqui são as ferramentas do Google. E por que eu escolhi elas? Porque elas são gratuitas. Os recursos delas não dependem de você comprar ou não uma licença. A partir do momento que a gente criou um Gmail, você tem acesso livre a todas as ferramentas disponibilizadas pelo Google. E é com elas que nós vamos trabalhar, porque elas, além de gratuitas, elas são fáceis e não representam um empecilho no desenvolvimento do nosso conhecimento. Lembra que o que a gente busca aqui no eProfitec é desenvolver suas competências digitais. Não que você seja um perito ou uma perita em edição de textos, por exemplo, mas como usar esse editor para construir conhecimento na sua sala de aula. Talvez aí vem uma metodologia diferente, talvez uma escrita colaborativa, e a gente vai explorar isso no decorrer da nossa trilha. Depois, a gente vai, da questão dos processadores de texto, nós vamos falar também sobre as finalidades básicas do planilhas, né, dos gráficos, e para isso a gente vai contar com a ajuda do Planilhas, que é também do Google, e onde a gente pode fazer, além de várias atividades muito interessantes para os alunos no desenvolver conceitos matemáticos, eles também, a gente tem alguns recursos ali muito interessantes para nós professores. Posteriormente, nós vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias comuns de comunicação e colaboração, com a questão mensagem de texto, videoconferência, todo mundo aí foi mergulhado e teve que aprender a usar o Meet, o Zoom, o Skype de uma hora para outra, não é mesmo? Aqui nós vamos trabalhar com as ferramentas do Google e vamos ter o Meet, talvez um pouquinho da sala de aula, pelas conectividades e pela comunicação assíncrona, e também o próprio e-mail, que pode ser um mecanismo muito importante aqui para essa comunicação. Finalmente, a gente vai conhecer essa trilha, ela não acaba aí. Você tem essa trilha que vai ser o seu suporte, vai ser sua base, vai ser o fundamento para você começar a usar as tecnologias de forma proficiente. Mas eu quero melhorar um pouco já a sua atividade. Eu sei que vocês estão voltando para a sala de aula e eu vou contribuir com vocês da seguinte forma, disponibilizando, além da trilha, o curso online totalmente gratuito sobre gestão de documentos com Google Drive, porque você vai conseguir organizar seu material, compartilhar seu material com os alunos já, agora, imediatamente. A partir do momento que você tem acesso ao curso, todo o conteúdo está organizado, sistematizado lá para você ter essa facilidade nesse retorno às aulas. Outros 2 cursos, né, que eu vou estar disponibilizando para vocês aí de forma gratuita são o Google Classroom ou o Google Sala de Aula, onde a gente pode aí, como o próprio nome diz, né, organizar a nossa sala de aula digital. Você vai aprender a usar todas as ferramentas que ele tem e assim você vai tirar todas as dúvidas que possivelmente você pode ter, porque se você começou a usar o ano passado, a gente começou assim do jeito que dava e como pôde, né? E o curso online Tecnologias na Autonomia da Pessoa com Deficiência, que representa um olhar diferenciado para as tecnologias. E com ele você vai conseguir visualizar e entender que tecnologias, elas podem ser muito úteis para as pessoas com deficiência, porque ela potencializa além de potencializar, né, as habilidades que ela tem, ela oferece outro vasto campo de trabalho, que às vezes pode contribuir
com o ingresso dessa pessoa no mercado de trabalho ou nos estudos, porque para toda necessidade a gente tem uma ferramenta adequada. Basta a gente selecionar, ok? Esse é o nosso primeiro movimento, o nosso primeiro passo. Clique nos links abaixo, conheça um pouco da sala de aula. Se você não está participando da trilha ainda, aqui nos vídeos, aqui no comentário, tem, caso você esteja vendo esse vídeo no YouTube, você tem o caminho para você ingressar. Não perde essa oportunidade. Se você é professor, professora, ou mesmo os pais que têm interesse em aprender um pouco mais sobre tecnologia, sobre como esse mundo tecnológico transita na educação, vem com a gente, vocês serão muito bem recebidos. Até a próxima!